Olá pessoal, eu sou o professor Jairo Moura, tá? E estou passando aqui hoje para discutir um tema, tá? Que assim eu acho muito importante também no futebol, como diversos outros que a gente já vem tratando. E aí eu vou dar meu ponto de vista aqui sobre, pelos cursos onde eu passei, o que é que eu ouço, o que é que eu escuto de alguns ex-atletas, o que é que eu escuto de atletas que ainda estão atuando no meio do futebol, né? Junto e frente ao que treinadores que já estão na elite aí falam. E aí eu quero deixar uma visão aqui para você que deseja ex-atleta, que deseja trabalhar com futebol. Eu vou deixar uma visão para que você para que você consiga pensar aí do outro lado, né? Nessas vantagens e desvantagens. Então assim, na questão de mercado, né? O ex-atleta ele tem um degrau, ele já sai com um degrau a mais, principalmente se ele for famoso. Então se ele for famoso e parou de jogar futebol e ele deseja ser treinador, ele já está um passo a mais ali na frente daquelas pessoas que não foram, não é? Então, se você é professor de educação física, você é ex-atleta de futebol, quem é ex-atleta de futebol, se for famoso, já está um degrau ali na frente. Tá por mérito também, por já ter passado por aquilo. Só que a gente isso vem diminuindo um pouco, porque os clubes eles estão se qualificando um pouco mais em suas gestões, ainda estamos a passos lentos, mas a cada dia há um processo seletivo ali mais minucioso, pelo menos saber se esse atleta ele tem competências para gerir, para aplicação, para uma série de coisas, né? E aí o que é que eu venho trazer aqui? Às vezes eu já ouvi, né, algumas entrevistas de um Renato Gaúcho, quando ele é perguntado sobre alguns temas, ele fala o seguinte, ele diz a frase o seguinte, ele diz assim, vocês não entendem disso que eu estou falando, vocês precisam entender do futebol. E aí quando eu escuto isso, eu digo assim, mas o que é entender de futebol na visão do Renato, né? Porque assim, senão fica muita gente fora desse padrão. Porque assim, o Renato ele tem uma visão do jogo e é uma visão boa, tá? Mas assim, não são todos os ex-atletas que têm essa visão que o Renato tem. Então tem muitos ex-atletas que desejam trabalhar com futebol, só que eles não têm essa facilidade, essa competência para fazer essa leitura desse jeito que o Renato faz. E o que é que vai oportunizar? É a qualificação. A qualificação vai dar poder a esses outros ex-atletas que não têm essa visão nem sobre o jogo, nem sobre gestão, para que possa possibilitar a eles que eles cheguem também a ter essa chance de trabalhar com futebol profissional, seja em qualquer área. A outra visão também é quase bem parecida, é a do Johan Cruyff, né, da Holanda. Em alguns textos, trocando em miúdos o que o Cruyff fala, assim, eu não vou para a faculdade porque isso aqui eu já faço bem feito, né? Isso aqui eu já executo bem, que eu não vou aprender lá. E não está errado. Por quê? Porque na visão dele ele já tem aquilo. Mas, e aí eu volto a dizer, não são todas as pessoas, os ex-atletas, que têm a visão do Renato Gaúcho e do Cruyff. Então assim, você tem que tomar cuidado, né? Porque era bom que se fosse, mas na realidade não é. Então assim, não são todos os ex-atletas que têm essa facilidade de leitura do jogo, de aplicação de treino, de gestão, né? E aí a qualificação ela vai oportunizar essas pessoas, como eu falei para vocês. Então os cursos de qualificação, sejam eles em que áreas forem, ele vai possibilitar esse ex-atleta que deseja trabalhar com futebol, mas que não tem nem a visão do Renato Gaúcho nem do Cruyff, né? E aí vai possibilitar para que ele tenha possibilidade de chegar e a ser um treinador profissional e assim, não perder a oportunidade, que eu acho que é o mais importante. Então assim, muitos treinadores, alguns deles chegam sem essa qualificação ou chegam sem orientação nenhuma, e aí eles perdem uma grande oportunidade por não estarem qualificados. E aí assim, a questão da qualificação ela é bem interessante, porque algumas pessoas pensam que vai fechar o treinador, e eu acredito que não, que você vai fazer da maneira. Se você já tem uma maneira de fazer, você vai se qualificar, seja em que curso for, e aí você vai ter mais possibilidades até para dizer assim, não, eu não vou usar isso. Que foi o caso do José Mourinho, né? O José Mourinho começou ali estudando futebol, não foi um grande atleta, mas assim, o José Mourinho começou a ver que naquele ambiente onde se ensinava futebol, aquele futebol que era ensinado, né, que era da maneira ali mais física, e assim de origens do Matviev, que a preparação física no futebol era mais relacionada com o atletismo, ele viu que aquilo dali era ruim, mas assim, ele foi lá e disse, pô, isso aqui não pode ser feito desse jeito, eu acho que tem um jeito melhor. E aí entra a questão da periodização tática e tal, e a aplicação, e até para isso, para dizer assim, isso aqui que vocês estão falando, isso aqui não me serve, o que serve para mim talvez seja isso, isso e isso, mas eu acredito que a qualificação ela vai ser importante para qualquer pessoa, principalmente
para o ex-atleta, porque as pessoas não vão ter a mesma visão, era bom que tivesse, mas não vão ter a mesma visão para a leitura do jogo que tem o Renato Gaúcho e que tem o Cruyff. Então você que é ex-atleta de futebol aí e deseja um dia trabalhar com futebol, a minha dica é que você se qualifique, seja lá onde for, procura, vai atrás de informação, porque com o potencial que você já tem como ex-atleta, isso só tende, com essas qualificações, isso só tende a potencializar esse profissional que você vai se transformar, e quando essa oportunidade chegar, você vai aproveitar ela melhor. Então, fica aqui a minha dica. Futebol para acadêmicos, a gente tá junto.